Irapuru, Boto, Tucunaré. Minha terra é tudo que se imaginar, das florestas as lendas encantar, tanta vida nos braços do meu rio mar. Amazonas apontou o rumo certo, vamos navegar. No feitiço do boto navegador, Gilberto, mestre comandante, meu governador. No presente, no futuro, seja o que é preciso. Com Gilberto comandando o que tem pra fazer. Quem viveu, conheceu, não esquecerá, tanta felicidade reviverá. Ainda bem que o Amazonas sabe te esperar. Gilberto já despontou um novo tempo, vamos navegar. No feitiço do boto navegador, Gilberto, quem é mestre será mestre, meu governador. Despontou um novo tempo, vamos navegar. No feitiço do boto navegador, Gilberto, quem é mestre será mestre, meu governador. É com muita alegria, com muita emoção e também saudade aqui de muitos amazonenses, do político com P maiúsculo, né? De fala mansa, calmo, experiente, Gilberto Mestrinho. 11 anos sem Gilberto Mestrinho. Quero aqui tirar o meu chapéu, prestar minha homenagem para esse político que teve os seus acertos, seus erros. Eu diria que teve mais acertos do que erros. Mas quem não erra, né? Quem não erra? Todos têm acertos e têm desacertos. E eu tiro aqui o meu chapéu, presto a minha homenagem para essa figura, essa personalidade que jamais o povo amazonense esquecerá. Por tudo que ele foi, por tudo que ele fez, pelo estado do Amazonas, por Manaus, pelas cidades do nosso interior. Claro que os seus adversários vão sempre querer lembrar, talvez, os erros ou os defeitos. Mas aqui, né, em uma história para contar em cada poesia, eu quero prestar homenagem e lembrar as coisas boas. As ruins, todos nós temos coisas boas e ruins. Lembrando aqui um pouco a trajetória de Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, um pouco da sua biografia, aqui é só um resumo, tem muito mais coisas. Ele nasceu no dia 23, e nasceu em Manaus, dia 23 de fevereiro de 1928. Ele faleceu dia 19 de julho de 2009. Foi um industrial, auditor fiscal e político brasileiro, com base eleitoral no Amazonas, tendo sido prefeito de Manaus e governador por 3 mandatos e também foi senador da República pelo Amazonas. Resumindo um pouco sua trajetória política, filho do casal Tomé de Medeiros Raposo e Balbina Mestrinho de Medeiros Raposo, industrial e auditor fiscal, foi prefeito de Manaus de 1956 a 1958, durante o governo de Plínio Coelho, de quem foi secretário de Economia e Finanças, acumulando como mandato na prefeitura muita experiência. Filiado ao PTB,
foi eleito governador do Amazonas em 1958. Durante seu mandato, transferiu seu domicílio eleitoral para o território federal do Rio Branco e foi eleito deputado federal. 1962, sem esquecer, precisasse renunciar ao governo, sua trajetória política, entretanto, foi interrompida pelo ato institucional número 1, que cassou o seu mandato em 9 de abril de 1964. Na primeira lava de expurgos da ditadura pelos militares, Gilberto Mestrinho passou então a residir no Rio de Janeiro. Com o fim do bipartidarismo, mediante a reforma política aprovada pelo governo João Figueiredo, em novembro de 1979, retornou ao meio político com uma breve passagem pelo PTB antes de ingressar-se ao PMDB, mudança ocorrida em razão da proibição das coligações partidárias, o que tornou vulnerável a sua opção anterior. Em 1982 foi eleito para um segundo mandato de governador do Amazonas, no primeiro pleito direto em 20 anos. Sua ação como administrador permitiu a vitória de seu candidato Manuel Ribeiro à prefeitura de Manaus em 1985. E a eleição de Amazonino Mendes como seu sucessor em 1986, tais fatos, porém, não o livraram de uma derrota em 1988, quando perdeu a prefeitura de Manaus para o então candidato do PSB, Arthur Vigílio Neto. Eleito para o seu terceiro mandato de governador em 1990, cumpriu integralmente seu mandato e em 1998 foi eleito senador pelo Amazonas. Na Câmara Alta do Parlamento foi 3 vezes consecutivas, de 1999 a 2007, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Em última tentativa de concorrer a um cargo público, lançou-se como candidato à reeleição ao Senado pelo PMDB do Amazonas, partido do qual era presidente estadual, mas ficou apenas em terceiro lugar no final do pleito. Foi recentemente homenageado pela Câmara Municipal de Manaus pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus e ao estado do Amazonas. Em sua juventude, a fama de conquistador rendeu-lhe o carinhoso apelido, entre os amazonenses, de o Boto Tucuxi, em referência à lenda do boto que engravidava as caboclinhas pelo interior do Amazonas. Morreu em 19 de julho de 2009 no Hospital Protocorde, onde estava internado há 15 dias, com insuficiência renal crônica. Fica aqui a minha homenagem, o meu respeito. Eu conheci ele, eu morava na Cachoeirinha, e várias vezes ele ia sempre num restaurante lá próximo. Uma vez encontrei com toda a caravana dele, ele muito gentil, cumprimentava as pessoas, falava com as pessoas, e sempre que a gente tentava se aproximar deles, não tinha aquele leão de chácara, né, que tentava te empurrar ou bater. Ele era calmo, né, falava com calma, com educação, com todos, e tinha a fama também nos pleitos anteriores de ser um governante que gostava de dar brinquedo para as crianças, bola, bonecas. E conheci também em algumas campanhas, fui em alguns comícios dele. Ele sempre muito carismático, muito sorridente e, claro, para os seus adversários ele poderia ter defeitos, mas é um político que está em outra dimensão, mas sua história não morre.
nós do povo do Amazonas não vamos nos esquecer de que Gilberto Mestrinho de Medeiros foi um político que se tornou um mito aqui na região norte, no Amazonas e no Brasil. Gilberto Mestrinho, aonde você estiver, a nossa reverência, o nosso respeito por todo o seu trabalho, por toda a sua história, por tudo que você fez pelas famílias humildes, simples, pelo povo do Amazonas e de Manaus. Fica aqui a nossa homenagem e uma história para contar em cada poesia.